Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu me chamo Júnior, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Eu devo alertar, esse vídeo contém spoilers. Seguinte, antes de 2015 eu já alertava que o país entraria em recessão. Antes de iniciar 2015, e que isso só não estava acontecendo, não estava tão evidente, em virtude das manipulações contábeis que o governo estava fazendo. Então isso que você está vendo agora, que é o desemprego em alta, a inflação, ainda é só a pontinha do iceberg do que está por vir. Então quero deixar registrado em vídeo as minhas próximas previsões no que tange a esfera política do país e mostrar que o PT fará de tudo, de absolutamente tudo que estiver ao alcance dele para se perpetuar no poder. E mesmo que ele veja que isso não pode ser feito, que ele não consiga fazer isso, esse pessoal que vai sair do governo vai estar muito tranquilo. Mas como será que eles vão fazer tal esquema? Como os resultados já eram previsíveis, o governo até fez uma jogada de mestre, que foi antecipar alguns meses antes a questão de retirar algumas garantias trabalhistas. Porque, já que o governo está literalmente quebrado, isso iria se tornar uma grande despesa. Então ele fez com que, alguns meses antes, já prevendo esse desemprego que iria explodir, mesmo aos níveis já maquiados pelo governo, ele fez com que essas garantias fossem retiradas para que ele não tivesse mais essas despesas ainda. Então, inicialmente, você pode perceber que a Dilma não está se pronunciando para absolutamente nada, deixando as principais decisões do país sendo tomadas principalmente pelo Congresso e os líderes partidários. Afinal, como as eleições ainda passaram há pouco tempo e a gente recém está entrando nessa crise, qualquer tipo de pronunciamento da nossa presidente poderia aumentar ainda mais a insatisfação popular. E claro, seguindo o mesmo patamar, o nosso querido e amado Lula, o cachaceiro de 9 dedos, o papai, ele ainda se mantém meio que do lado da Dilma. Afinal, como as eleições passaram há pouco tempo, ele ainda não pode estar batendo muito em cima. Mas ele tem que tentar se desvincular ao máximo a imagem dele ao lado da presidente Dilma. Então você vê que assim como acabou as eleições, ele estava ainda soltando mensagens de apoio à Dilma, que o país ainda iria agradecer a ela, que as medidas que o governo estava fazendo eram absolutamente necessárias. Mas, como você já pode perceber, você não vê imagem do Lula em absolutamente momento nenhum ao lado da Dilma. Porque qualquer tipo de imagem que possa ser vinculada ao Lula, à Dilma, iria ser completamente desfavorável ao PT. Então, por esse ano de 2015, 2016, você ainda vai ver uma mobilização maciça das massas de manobras do PT, compostas por CUT, MST, OAB, UNE, centrais sindicais diversas, entre outras, para retirar o foco dos principais escândalos que o partido está enfrentando, criando, logicamente, caos nas principais cidades comandadas pela oposição, sob o velho e batido discurso que as elites que estão quebrando o país, que a oposição não se preocupa com os pobres, e mais aquele monte de argumento mimimi, lutando principalmente contra o setor produtivo. Então você pode esperar mais greves nos mais variados setores, organizado pelos sindicatos filiados às ideologias de esquerda, o Lula, consequentemente, aparecendo em algumas delas para afirmar que está ao lado dos pobres, que o necessário para o país melhorar seria a redistribuição de renda, aumentar os impostos dos mais ricos e mais um monte de mimimi e bravata contra a classe produtiva do país. Então, terminada essa fase do caos, o PT vai contar as suas baixas e os seus méritos nas eleições de 2016. E nesse ponto, em razão da recessão que o país ainda continuará enfrentando, afinal isso aí vai durar pelo menos, ao meu ponto de vista, uns 10 anos, desemprego em alta, criminalidade a pontos alarmantes, quebra das principais empresas do país, chega um momento de jogar o boi às piranhas. Nesse caso, a vaca, que é a Dilma. Ela vai ser sacrificada pelo próprio partido e ficará abandonada, acredite, a partir de meados de 2016. Então, ela vai fazer algum pronunciamento, ela vai se mostrar de alguma forma, com um punho de ferro, e isso vai ser de forma imediata, condenada pelo próprio partido, dizendo que ela perdeu os valores, que ela não está mais se preocupando com os pobres, que aquilo está errado, daquela ideologia que sempre o PT defendeu. E não estranhe, se você vê armado entre Dilma e Lula alguma espécie de barraco.
faz tudo parte da encenação, porque muito dificilmente a popularidade da Dilma vai subir para que ela possa dar algum tipo de apoio ao Lula. Então vão fazer de tudo para tirar a imagem do Lula ao lado de Dilma. Então, com o apoio das novas lideranças municipais, você vai ver que o discurso de Lula e do PT vai mudar totalmente de tom. Então ele vai condenar absolutamente tudo que a Dilma fez ou estava fazendo, e dizendo que ela não seguia as determinações do partido, que ela se afastou do Lula, que não soube adotar políticas econômicas que o partido queria porque ela provavelmente era teimosa, que nos bastidores ela sempre era contra daquilo que o Lula determinava. E você vê que vai começando a se engrenar uma rixa de uma forma bem aparente. Então você vai ver que começa as campanhas eleitorais de 2018, o caos público vai se instaurar mais uma vez, principalmente nas cidades que são comandadas pela oposição, e aquele velho discurso assistencialista vai tomar conta das pautas mais uma vez. Porque o Bolsa Família fez isso, principalmente no período de crise, que as cotas auxiliadas sim, assim assado, que a elite continua destruindo o país e que o salário de algumas classes precisa obrigatoriamente subir. Aquele velho discurso rasteiro e baixo que o PT vem se utilizando há muito tempo. Então, a partir desse momento, as porcarias e merdas econômicas são esquecidas e você vai ver, já que o governo vai gastar bilhões em publicidade e propaganda, o enaltecimento do PT e o que ele conseguiu fazer mesmo com essa crise econômica. Já que dinheiro pode comprar a mídia, você não estranhe se você vê algum artista global favorecido muitas vezes por Lei Rouanet ou mesmo apoio de alguma empresa estatal se mostrando ao lado dessa corja. Então, a principal plataforma de campanha que o governo vai querer se utilizar, acredite, vai ser as mídias sociais. Então essa militância virtual do pão com mortadela agora vai ganhar um suquinho tanto para ficar espumando o ódio por aqueles que não estejam do lado do PT, dos coitadinhos e desses dependentes de algum tipo ou espécie de cota, seja ela de universidade ou a questão de algum tipo de bolsa. E eu ainda vou além e digo mais. Não estranhe se o Lula for fingir alguma espécie de doença, onde ele vai ser consequentemente internado no Sírio-Libanês, afinal no SUS é que não vai. Ele vai ficar alguns dias internado e depois vai para casa. E vai ter aquele forte esquema de segurança para que ninguém veja que na verdade ele está bem, ele está joia. Mas só fazendo um drama, afinal doença pode trazer muitas vezes uma comoção social, fazendo com que, inclusive a mídia, que é contra muitas vezes o Lula e o PT, possa estar batendo nele de uma forma tão direta. Afinal, quem que vai bater num coitadinho doente, que pode estar com câncer ou alguma espécie de doença? Isso seria insensibilidade e provavelmente jamais seria explorado pela mídia. Então, como uma fênix, Lula ressurge, condenando agora duramente, de uma forma muito mais ferrenha, os erros que a Dilma cometeu durante o governo dela. E dizendo que na gestão dele ele foi um herói, que ele foi o pai dos pobres, que entende e compreende o povo, e que isso é uma fase que o Brasil está passando e que tudo será diferente a partir de agora. Que as coisas irão melhorar, que ele arrumará as merdas da Dilma, aquela gorda, insensível e mal assessorada, e que para isso ele precisa mais uma vez do seu voto para lutar pelos mais pobres. E como o brasileiro não vota por ideologia partidária, e sim na figura das pessoas, é bem provável que esse cachaceiro possa ser mais uma vez o presidente do Brasil. Eu confesso para você, eu detestaria estar certo nessas previsões. Um grande abraço.